Boa tarde, tudo bom? Bem-vindo ao Checkpoint da GoFi. Eu me chamo Anton e hoje eu vou apresentar esse vídeo. A gente vai ter hoje como tema, né, integrações com fluxos de trabalho. Vou mudar a tela aqui já para a gente prosseguir. Qual que é o intuito hoje do Checkpoint, né? Toda semana a gente vai fazer uma verificação sempre com os nossos parceiros, com os nossos usuários e abordar algum tema específico que a comunidade necessita, né? Ou que a gente, ou, enfim, ou também também pelo conhecimento. O que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai falar sobre integrações e fluxo de trabalho. Obviamente, a gente vai falar aqui entender como a gente pode criar um fluxo de trabalho, conectar eles tanto dentro da plataforma hoje da GoFi, como também fora, né? Interagir com o site, interagir com planilhas do Google, interagir com a agenda, tá? Então vamos nessa. Antes da gente partir, eu queria me apresentar, tá? Eu me chamo Anton, eu hoje faço parte da equipe da GoFi, hoje trabalho na parte de consultoria, na parte de produto aqui também, e eu vou dar procedimento então a esse evento, beleza? A gente partir aqui só para a gente entender por onde é que a gente vai passar, quais são os tópicos. Primeiro a gente vai falar sobre um conceito de gatilhação. Eu acho que é muito importante antes de a gente começar a gente entender isso aqui. E aí a gente vai partir realmente para fluxo de trabalho, falar sobre alguns softwares que ajudam em cima disso. Algumas funcionalidades da GoFi que a gente já tem nativamente para criar, para fazer essas integrações. Alguns exemplos com um formulário de venda, integração direto com o Google Agenda ou também integrações com o Google Sheet. E também falar um pouco mais ali, abordar sobre a parte de automações. E também depois ali um pouco da parte de um desafio para a gente conseguir também disparar um e-mail a partir de algum evento dentro da plataforma da GoFi, né? E também depois também comentar um pouco sobre funcionalidades futuras, tá? Para a gente começar antes, quando a gente fala de integração, a gente fala de fluxo de trabalho, a gente vai falar de automação, integração, a gente tem que entender muito o conceito de gatilhação, né? Então, é basicamente assim, ó, quando alguma coisa acontecer, né? Quando alguma coisa acontecer, faça uma ação. Por exemplo, como é que a gente pode trazer isso aqui, trazendo um pouco para a realidade um pouco da realidade agora pensando o site, temos o site de algum cliente, né? Lá a gente tem um site de vendas, né? Lá dentro vai ter um formulário. Nesse formulário, quando o usuário ele preencher e enviar, né? No caso, o gatilho aqui seria enviar o formulário, né? Se a gente, por exemplo, fosse aqui no site da própria GoFi mesmo, tem esse exemplo, que o nosso formulário ele tá ligado diretamente à plataforma, né? Então, se alguém preencher aqui o formulário, ele vai executar uma ação que vai cair por si só lá dentro da GoFi, né? A gente vai criar esse exemplo aqui, a gente vai integrar até ali o formulário que a gente tem da GoFi para cair aqui na parte desse board que a gente criou de funil de vendas. Ele é um board simples, com campo empresa, nome responsável, telefone, e-mail, qualificação de leads, e fazer esse teste. Mas voltando ali para a questão do conceito, né? Ação e gatilho. Então, o que, que seria? Então, vamos supor que dentro de um site a gente tem um formulário de vendas, né? O usuário ele preenche e quando ele enviar esse formulário, né, vai executar alguma ação em outro software. Que aí pode ser qualquer coisa. Tanto no caso aqui a gente usa exemplo como a GoFi, né, nesse exemplo. Deixa eu botar aqui para ficar certinho. Depois a gente pode até disponibilizar esse mapa mental, tá? Até para quem quiser entender como é que ele funciona, usar isso, estudar em cima, criar outros desenhos em cima, enfim. Então, quando alguém fazer alguma coisa, certo? Quando acontecer algo, faça outra coisa. Então, é aqui, quando acontecer, faça uma ação. Isso pode acontecer tanto do site, como também pode acontecer por exemplo, toda nova linha em uma planilha
cria-se um card dentro da GoFi. Ou quando um card entra numa determinada etapa do processo, ele vai criar uma linha no Google Sheets. Para a gente exemplificar melhor isso e ir progredindo, a gente tem que falar um pouco também sobre softwares, tá? No caso, mais precisamente, sobre middlewares. Como é que a gente realiza essa integração aqui? Porque quando a gente fala, pô, quando acontecer alguma coisa, faça isso. Tá, mas quem é que vai ficar escutando, vai ficar monitorando se aquela coisa aconteceu? E quem é que vai fazer a ação, certo? No caso aqui, entre esses dois eventos aqui, vai sempre existir uma coisa que vai fazer, que no caso aqui a gente chama de middleware, mas a gente pode falar que isso aqui seria uma ponte entre dois softwares. Então eles vão fazer muito uma ligação, né? Porque o que que acontece? Quando a gente fala de tecnologia, fala de interações entre softwares, cada software ele é construído de uma maneira diferente. Então, um se comunica de uma forma, o outro se comunica de outra. Tem a ver muito sobre questão de línguas, né? Se a gente for trazer isso para um lugar, fazer uma analogia, no Brasil a gente fala em português, nos Estados Unidos fala inglês, na China fala o mandarim, e por aí por diante. Quando a gente fala alguma coisa em português, eles não entendem. Então, o que acontece? Esse software ele vai fazer muito uma ponte, né? Ele vai converter essas duas linguagens e fazer que eles falem a mesma língua, né? Um software que é bem famoso, né? Que no caso o que é o middleware, que tem bastante, que é bem popular, é o Zapper, né? O Zapper ele entra com essa proposta, né? Aqui eu já tenho até habilitado para a gente fazer alguns exemplos e ele funciona basicamente assim, ó. Se eu for criar aqui o software, se eu for criar aqui um evento dentro dele, né, configurar, ele já vai me trazer duas coisas. Trigger, que quer dizer evento, né, um gatilho, na verdade, e aqui a gente traz ação. Conversa muito com o conceito que a gente acabou de falar. Quando algo acontecer, que seria o gatilho, né, no caso, seria o gatilho, ele vai fazer uma ação. Então, aqui no Zap a gente consegue definir vários tipos de gatilhos, né? No caso aqui, se eu fosse usar um bem simples, como eu acabei de falar da planilha, se eu pesquisar aqui, porque eles têm uma loja de aplicativos aqui, se eu selecionar o Google Sheets e escolher um evento, por exemplo, ó, aqui ele traz, quando uma planilha nova for criada, quando uma linha dentro de uma planilha for criada, né? Isso são tudo coisas que o Zapper, né, nesse caso, vai ficar escutando e vai ficar escutando ali para ver se está acontecendo alguma coisa. E quando acontecer, a gente consegue gerar alguma ação em cima disso, tá? O que a gente vai fazer de exemplo? Eu vou abrir aqui com vocês já a questão de como a gente pode fazer isso com a parte com o formulário do site aqui. A gente tem duas formas hoje de integrar o formulário do site. Usando um software, né? Como eu dei, por exemplo, para vocês, no caso aqui, o Zapper, né? Que vai fazer a ponte entre o site e a GoFi, né? E a gente também tem a opção de fazer com uma função nativa dentro da GoFi, utilizando o código de formulário HTML, que é uma opção um pouco mais avançada até, né? Então são dessas duas formas aqui que a gente pode integrar com outras ferramentas com a GoFi. A gente também tem aqui a questão do formulário público, que é a possibilidade da gente conseguir pegar esse formulário inicial aqui e conseguir compartilhar eles com outras pessoas, né? Só que aí não envolve nenhuma outro software, não envolve muito esse tema que a gente está falando aqui. Mas se eu abrir aqui, por exemplo, esse link, a gente vai ter aqui todo o formulário inicial que está ali. Ó, então a gente tem aqui, empresa, nome responsável, telefone responsável, e-mail. Também vai estar aqui, empresa, nome responsável, para que alguém consiga criar um card a partir daqui. Se eu colocar aqui uma empresa fictícia, né, a gente fazer, Ampomark, telefone, @gmail.com,
esses campos não são obrigatórios, então aqui para ti já consigo clicar e quando eu fazer aqui e der um F5, né, na página, já vai ter criado o card aqui. Opa, beleza. Isso aqui funciona, né? Mas como é que eu posso fazer isso a partir do site, né? Outro exemplo que a gente pode ter, né, que no caso, como eu falei ali, as formas de integrar nessa situação, aqui a gente tem a questão dos formulários em HTML, que a gente consegue gerar um formulário a partir disso. Aqui entra um pouco mais, aqui é um pouco mais avançada porque entra na parte entra um pouco mais de código HTML. Se eu clicar aqui em gerar o código, ó, aqui eu consigo até selecionar os campos que eu quero que vai, né, do formulário inicial. No caso aqui a gente vai botar nome, empresa e nome do responsável, né? Eu vou gerar o código HTML, ele vai me dar um arquivo aqui, e isso aqui eu preciso colar lá dentro do meu site, né? Eu vou abrir aqui rapidinho, deixa eu só mudar a câmera, porque eu preciso fazer o login no site. Só um segundo. Para a gente ter acesso ao painel administrativo ali e conseguir mostrar para vocês. Eu só preciso pegar senha. Beleza. Beleza, deixa eu voltar aqui. Fechou. Tá, aqui a gente já está dentro eu loguei como administrador do site. E aqui eu vou, obviamente, isso vai mudar de ambiente para ambiente, tá? A gente vai exemplificar aqui no nosso, né? Mas se vocês, no caso aqui a gente está usando um builder com WordPress, no caso o Elementor, para conseguir realizar essa integração. Mas no caso, se vocês tiverem outro software, trabalhando com outro builder, como um criador de landing page, um RD Station, um Rate Pages, né? Até acredito que outras ferramentas como Hotmart, tudo que consiga incorporar HTML no site, a gente consegue exemplificar aqui. No caso aqui, eu gerei um link, né? Gerei aquele código, eu vou copiar esse HTML e vou jogar aqui para dentro, né? Aqui ele vai me dar um campo para eu preencher em HTML. Eu vou dar um Ctrl V aqui dentro e aqui ele já me traz o formulário que a gente acabou de gerar ali. Se eu dar um preview nisso aqui, né? Eu não vou publicar porque essa página ela está online, mas eu consigo já trazer aqui e preencher o nome da empresa, Anton SA2, e colocar aqui o nome e enviar. Ele vai me mandar para essa tela de redirecionamento, mas lá no funil de vendas, né, no processo que foi criado ali de exemplo, ele já caiu aqui. Essa aqui é uma das formas de integrar os sites, né? É uma das formas de integrar o site com a GoFi. A outra forma seria uma forma um pouco mais avançada, que é aí quando a gente fala usando o Zapier, no caso. Se eu fosse querer integrar esse formulário que está aqui, né? Aqui na opção esse formulário ele me dá a opção de webhooks. O que acontece? Aqui eu já estou utilizando né? No caso eu estou usando o que a gente usa hoje, mas eu vou substituir ele aqui só para ter como um exemplo. No caso aqui, para a gente conseguir integrar o site com a GoFi, a gente tem que mudar aqui o aplicativo, né? Então a gente vai escolher outro aplicativo que está aqui. Deixa eu só change. E aqui a gente tem que escolher o aplicativo chamado Webhooks. A gente tem que selecionar o evento Catch a How Hook, né? Eu não vou entrar muito em detalhes porque acho que não vale muito a pena, mas basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o Zapier gerar um link para a gente que é para onde, quando o usuário preencher o formulário, o site vai mandar os dados para esse link aqui, né? E aí o Zapier vai coletar essas informações que eu recebi do formulário e com elas a gente consegue manipular para executar alguma ação em outro software, no caso, a GoFi. Quando eu clicar aqui, beleza, eu peguei o link, né, e vou substituir aqui nessa área. Vou colocar aqui dentro, vou publicar, né? Na verdade, no caso aqui eu vou ter que publicar, mas só por deixa eu até deletar aqui embaixo para a gente não ir para frente isso aqui. E eu vou publicar isso aqui. Beleza. Agora, o que acontece? O Zapier ele está pedindo para eu testar. Quando eu for testar, ele fala que ele encontrou alguma coisa. Então a gente tem que rodar ali, a gente tem que fazer algum envio de teste, né? Para conseguir que a gente consiga concluir esse teste. Então, eu vou botar aqui Anton.com.
telefone, empresa, o setor que ele pede e clica em enviar. Beleza, ele enviou. Se a gente voltar aqui e fazer um test trigger, ele já começa a receber algumas informações. Só que tem um problema aqui. Ele está trazendo várias informações que para a gente aqui não tem nenhuma, né? Nenhuma importância. Mas aqui dentro do How Body, ele tem todas as informações do formulário. Para a gente acessar esse How Body, a gente acessar essas informações, a gente tem que mudar um método aqui atrás. Em vez de get how hook, a gente tem que botar get a hook, que não vai mudar muita coisa, tá? É o mesmo passo, tá? No caso aqui é o link, talvez ele gerou até um diferente que tem que alterar. Deixa eu botar aqui, fechou, vamos publicar. Mesmo passo, fazer o teste, né? Ele pede para fazer um envio. Deixa eu apagar aqui, fazer um F5. E aqui a gente preenche de novo. 7999. Empresa, setor, beleza, envio. Beleza, agora vamos lá, vamos pedir para ele testar de novo. Agora já é um pouco diferente. Olha como agora ele traz os campos aqui. Então, empresa que eu preenchi, telefone, e-mail, o nome, né? Tem algumas outras informações aqui que ele está trazendo, qual que são as origens do meu acesso. Isso aqui é um outro assunto que a gente pode comentar em outro checkpoint, que entra na parte de como rastrear o lead, né? Mas beleza, vou dar um continue. O que acontece? Aqui a gente configurou a ação. O gatilho, a gente só configurou o gatilho. Agora, beleza. O Zapper, ele está escutando o formulário, ele tá ouvindo ali e ele recebe essas informações. Só que agora a gente tem que passar alguma ação para ele fazer, certo? O que a gente vai fazer no caso? A gente quer criar um card. Então, dentro aqui da biblioteca, a gente vai pesquisar GoFi. No caso aqui, para aparecer para vocês, quem está utilizando o Zapper, a gente precisa vir aqui em compartilhar formulário, tá? Clicar de novo novamente aqui e aqui conhecer algumas sugestões, porque aí a gente vai lá vocês aceitam o nosso convite para vocês participar para conseguir utilizar esse aplicativo, certo? Então, caso não apareça ali quando vocês pesquisarem, é só vocês virem compartilhar formulário, outras formas de compartilhamento, conheçam algumas sugestões e vocês vão para essa página e vocês aceitam aqui, certo? Com a conta de vocês. Continuando, então a gente vai no caso a gente vai para GoFi, clica aqui, a gente vai escolher o evento aqui que a gente quer, a ação que a gente quer. Aqui, atualmente, tem duas ações. A gente pode criar um card ou mover um card. No caso aqui, a gente quer criar um card. Então, eu escolho. E aí, agora, ele vai me pedir para escolher qual conta, né? No caso, o que acontece? Como é que o Zapper vai entrar na GoFi e vai criar um card, né? Para isso, ele tem que ter uma autenticação, né? Vocês têm que passar uma autenticação para que ele consiga acessar o board de vocês e consiga fazer alguma ação lá dentro, né? No caso aqui, a gente vai conectar uma nova conta, né? E aqui, praticamente, vocês vão fazer o login com a GoFi. Então, no caso, vocês vão botar as informações de acesso de vocês. Vão autenticar. Ele vai fazer uma autenticação, no caso. E beleza, ele já autenticou. Ele aparece aqui, né? Então eu já tinha outra ali, mas ele botou Anton 2 porque se repetiu. Beleza, tá autenticado. Vou para a próxima etapa. Aí aqui realmente começa a configuração da... A gente escolheu o evento, agora a gente começa o evento de ação, agora a gente começa a configurar essa ação. A primeira coisa que ele está me pedindo agora aqui, qual que é o board que eu vou realizar essa ação? No caso aqui, a gente tem, nessa organização a gente tem dois. Funil de vendas e elaboração e gestão de contratos. Se eu for voltar para cá, a gente aparece aqui, ó, elaboração e gestão de contratos e funil de vendas. No caso, a gente quer utilizar o funil de vendas. Eu clico aqui em funil de vendas e o que vai acontecer? Ele vai carregar todo o formulário inicial, né, do board, que é como está aqui, ó. Então vocês podem ver aqui, empresa, nome responsável, telefone, e-mail, qualificação de leads. Empresa, nome do responsável, telefone responsável, e-mail do responsável, qualificação de leads e ID. É o mesmo formulário. Então o que acontece? Aqui dentro, a gente vai inserir as informações que o Zapper coletou lá do formulário do site.
Quando a gente clica aqui nesse campo, tu vê que ele carrega um monte de informações aqui embaixo, né? E essas informações são informações lá do formulário. No caso aqui, a gente tem, pô, empresa, né? O que a gente preencheu de empresa lá? Esse aqui, esse A. Então, esse é o campo empresa. Número responsável. A gente vai ter aqui, ó, seu nome. Telefone do responsável. E aí por aí vai. Então, e-mail do responsável. E beleza. Se eu der um continue aqui, agora entra uma etapa que é a etapa de teste. Ele vai ver se isso realmente está funcionando. Então a gente vai clicar aqui, Text Action, né? Ele vai testar. E ele... Ó, um card foi enviado a GoFi há 2 segundos. Se agora a gente for lá na GoFi, opa, vocês podem ver que já tem aqui uns 0 minutos que acabou de chegar, que foi o que a gente preencheu lá no formulário do site. Então, se eu vir agora aqui e botar seu fulano... Calma, deixa eu dar F5 porque a mensagem já foi enviada, então só para a gente ter certeza. Seu fulano, gmail.com. Ah, uma coisa, se eu preencher agora não ia funcionar, eu preciso publicar isso aqui, tá? Então é muito importante a gente publicar. Eu vou publicar ele aqui. Beleza, fechou? Tá publicado. Agora, quando a gente preencher, é para funcionar. Então, eu vou botar o telefone, a empresa vai ser seu fulano SA. A opção vendas, beleza. E fechou. Mensagem enviada. Ó, vocês viram que já caiu aqui? Já foi, preencheu lá e já caiu aqui. Então, o que a gente fez aqui? A gente no site de vendas, criou um evento dentro, quer dizer, usou o Zapier, né? No caso aqui, usou o Zapier para ficar escutando, né? Ficar escutando o formulário do site. Ficar escutando o formulário do site, para que quando alguém preenchesse ele faria uma ação em outro software, né? Que no caso a gente escolheu como a GoFi. A gente poderia vir aqui e adicionar outra ação, né? No caso, a gente poderia vir aqui e adicionar... Deixa eu até editar esse... Ó, vou voltar no campo de edição, né? Aqui a gente consegue, lembra? Gatilho, ação. Mas a gente pode colocar mais de uma ação se a gente quiser. A gente pode vir aqui e colocar uma ação no Sheets, né? Então, poderia vir aqui. Vou criar uma nova linha num coisa. Para isso, eu já vou criar aqui uma planilha. Deixa eu entrar aqui e já criar uma planilha na hora. Planilha Spreadsheets, fechou. Tá, ele já criou uma aqui. Deixa eu só mudar o meu perfil. Tá, agora está me pedindo para eu criar outra. Beleza. Então vamos lá. Então aqui a gente tem a nossa planilha de teste. Chama teste checkpoint. E agora que a gente criou, a gente vai falar aqui que o nosso evento, a nossa ação, né, é criar uma linha dentro de uma planilha. Eu vou dar um continue. Ele vai pedir novamente para autenticar, tá? Então eu vou ter que criar uma conta aqui, na verdade conectar uma conta que é a que eu estou usando ali na planilha. Então todo passo vocês vão ver que para ação, para evento e ação, sempre vai ter uma autenticação. Para gatilho e ação, sempre vai ter autenticação. A não ser que seja alguma coisa que não precise, mas na maioria das vezes vai acontecer. Então ele vai colocar para cá e ele já apareceu aqui. Então vou dar um continue. E aí aqui ele pede para eu escolher o meu drive, no caso eu vou escolher aqui da GoFi. Na verdade eu tenho que ser o meu drive aqui, escolher errado, My Google Drive. E aqui vai aparecer Test Checkpoint, que foi o que a gente acabou de criar ali. Worksheet é a página, né? E aí, tu vê aqui que ele já fala, ó, pô, eu não vi ele não detectou nenhum cabeçalho dentro dessa planilha, né? Não tem nada de nenhum aqui escrito. Se a gente colocar... se a gente vir aqui e colocar agora, vamos botar aqui então nome, empresa. Vamos voltar para lá, refresh fields. Então, ó, opa, olha como já apareceu aqui o nome, né? Não está aparecendo o empresa. Por quê?
Ah, tá, é porque eu não saí da célula. Voltando, refresh fields. Ó, então ele já está aparecendo aqui. Então, tu vê que funciona muito parecido. É como se isso aqui fosse, cada coluna fosse o formulário, fosse um formulário inicial aqui da GoFi. Então a gente poderia vir aqui preencher no nome, ser create GoFi. A gente poderia botar aqui puxando lá do formulário inicial, né? Lembra disso? A gente está puxando lá do formulário inicial. Eu vou pegar o nome do formulário que foi preenchido no formulário e a empresa, que é a Anton S.A. Vou dar um continue. Ele vai pedir novamente para realizar um teste, então a gente realiza esse teste para ver se foi tudo certo. Já aparece aqui, tá vendo que já veio para cá. Então, se a gente ir publicar agora, né? Então aqui ele até pede para versionar, mas eu não vou entrar nisso. Então a gente vai publicar isso aqui. E agora vamos analisar bem. A gente tem um gatilho e a gente tem duas ações. Então, quando alguém preencher o formulário do site, vai criar um card na GoFi e vai criar uma nova linha numa planilha do Google Sheets, certo? Vamos testar esse fluxo agora? Vou preencher aqui de novo. Seu fulano, vou botar aqui Alexandre como exemplo. Alexandre@gmail.com. Telefone, empresa Alexandre S.A. setor e vou enviar. Beleza, enviei. Vamos ver se caiu lá na GoFi. Ainda não caiu nada. Já caiu o Alexandre na GoFi, show. E vamos ver se caiu no Google Sheets. Caiu no Google Sheets. Então, beleza. Vem, agora acho que a gente já consegue ter bem completo como é que funciona mais ou menos esse mundo em questão quando a gente fala de middlewares, né? Que softwares que fazem ponte entre os dois softwares. Então, isso é uma forma de integrar fluxo de trabalho. A gente poderia também fazer aqui de forma bem rápida. Eu vou criar um novo aqui do zero, né? Deixa eu criar um zap novo. E vou criar um aqui agora usando a GoFi nesse caso, né? Então a gente poderia, vamos fazer agora o que acontece? Aqui no funil de vendas, a gente tem a parte de ganho tudo, mas vamos criar duas fases aqui, uma de reunião marcada. Então vamos supor que nesse processo de vendas tem que ter uma etapa que a gente realiza uma reunião com o cliente para conseguir fazer uma proposta para ele, certo? Opa, deixa eu só aceitar. Beleza. Voltando. Vamos lá. Então vamos supor aqui que a gente tem uma reunião, a gente tem a fase de reunião marcada e a gente também teria a fase de reunião realizada. Essa é uma integração que muitas pessoas perguntam, tá? Então vou até exemplificar como a gente pode fazer aqui. Então, beleza. Deixa eu chamar isso aqui de caixa de entrada para fazer sentido. E aqui a gente até faz a questão de um contato. Vamos voltar aqui mais uma fase de contato. Então vamos lá, vamos supor que nesse processo de venda a gente tem uma etapa de caixa de entrada, onde vai cair todos os leads que a gente preencher lá no site. Depois vai ser realizado um contato, tentar marcar uma reunião. Depois que marca a reunião, sinalizar que a reunião foi realizada, passando para a fase de reunião realizada e colocando um feedback, por exemplo. Depois enviar para a proposta de negociação, follow-up, aquecimento e ganho. A gente quer criar o seguinte: toda vez que uma reunião for marcada, a gente quer criar um evento lá no Google Sheets. No Google Sheets não, desculpa, no Google Calendar, no Google Agenda, né? Para a gente fazer isso, a gente precisa criar primeiro essa agenda, no caso. Eu vou entrar aqui numa de exemplo. Vamos ver. Entrar aqui. A gente tem essa própria aqui da GoFi Events, eu acho que eu vou utilizar ela como exemplo, né? Deixa eu até desabilitar as outras aqui. Opa. Fechou. Opa. Vamos lá. Então, o que acontece? A gente vai agora lá no Zapier, a gente vai usar como gatilho a GoFi, no caso.
e vai falar que o evento que a gente quer é quando um card for movido. Ele pede para a gente escolher a conta de autenticação. No caso, como a gente já realizou, a gente não precisa fazer de novo, a gente só precisa selecionar aqui. Beleza, ele autenticou, continua. A gente vai escolher agora o board onde isso vai acontecer, igual quando a gente configurou nas ações. Então, a gente vai aqui em funil de vendas. E aqui agora ele pede, ele fica agora ele quer, é a mesma fórmula, ele quer rolar um teste, só que para isso a gente tem que fazer alguma ação dentro da GoFi. No caso aqui, como é mover um card, a gente vai mover esse card lá para, deixa eu configurar ele para mover para contato, né? E depois mover para reunião marcada. Para mover para reunião marcada, a gente já vai botar uma regra aqui, tá? Para criar uma data e hora da reunião. Então, a gente coloca isso aqui como campo obrigatório. E a gente vai mover para a data, a gente vai colocar lá, a gente vai falar que a reunião no dia vai ser no dia 11 às 10 horas. Ou melhor, dia 5 às 10 horas. Vamos mover para a reunião marcada. Beleza. E agora lá no Zapper, a gente vai... Porque ele estava escutando todos os cards que iam ser movidos, ele estava escutando. Então a gente vai dar um teste de novo aqui para ver se ele escutou. E ele vai trazer aqui esse exemplo do card A, que é aquele que a gente acabou de mover. Né? Então tem todas as informações aqui do card. Então vou dar um continue. Beleza. Agora já está funcionando. Todo card que for movido, isso vai acabar disparar um gatilho. Só que o que acontece? A gente só quer pegar os cards que são movidos para a fase reunião marcada, certo? Para isso a gente precisa colocar um filtro entre meio. Agora entra aqui uma questão questões de condicionais, né? Pô, eu não quero realizar uma ação para todos os gatilhos. Eu quero só para determinados eventos específicos dentro dos gatilhos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui, a gente tem um componente dentro do Zapier que a gente consegue colocar um componente de filtro. Dentro desse componente de filtro, a gente tem que inserir aqui um campo que a gente quer comparar, no caso, para a gente realizar esse filtro. Então, a gente quer ver se a fase atual do card é a fase reunião marcada, né? Então, se a fase atual, o que a gente vai colocar aqui? Se a fase atual né, no caso o nome da fase que a gente quer colocar, deixa eu só colocar aqui, reunião marcada. Então, o que a gente está escrevendo aqui? Ó? Se a fase atual do card é reunião marcada, é isso que a gente está colocando aqui, aí ele vai passar esse filtro. No caso aqui, ele vai me dar um aviso que não passou. Por que acontece? Esse evento que a gente está trabalhando agora é aquele evento quando a gente moveu para contato. Então a gente tem que trabalhar um evento depois a gente vai trabalhar um evento que seja só para quando ele move para reunião marcada. Tá? Mas aí a gente vai continuar aqui e agora a gente vai criar a ação. A ação é o Google Calendário, né? Então, no caso aqui, a gente quer criar um novo evento, né? Então, ADD, no caso, essa é a primeira opção aqui. Ele vai pedir para autenticar, mesma coisa a gente vai ter que fazer. Então a gente vai ter que conectar a conta aqui, vai ter que acessar aqui o e-mail e permitir. Beleza? E aqui ele já deu a opção para eu autenticar. No caso aqui agora ele pede para eu escolher qual que é o calendário, né? No caso ali a gente GoFi Eventos. Dentro de GoFi Eventos, a gente vai escolher Action. Não, desculpa. Não é essa ação, tá? Na verdade, o evento que a gente quer trabalhar vai ser aqui em cima. Deixa eu voltar. Quick Add, na verdade, adicionar evento simples, né? Quer dizer, adicionar evento rápido. Então agora a gente vai escolher o calendário.
Faz só voltando aqui atrás, né? A gente vai utilizar esse aqui, ó. Event, Kick Added Event. Então, qual é o calendário que a gente vai trabalhar? Agora a gente, pô, descreva o evento, né? Então, no caso aqui, no, no caso aqui, ele está pedindo para a gente criar passar para ele o nome do evento. No caso aqui, a gente pode botar o title do card. E também adicionar outra informação aqui, que é a data e hora da reunião que a gente preencheu lá atrás, né? No caso aqui, a gente vai usar essa data e a gente vai testar. Continue. Text action, vamos ver se ele vai funcionar. Confirm add. A gente fez pro dia... Vamos ver se foi. Não... Tem alguma coisinha errada aqui. Vamos mudar o evento. No caso, a gente usar, eu vou criar evento detalhado. Certo. Vamos continuar. E aí aqui a gente vai escolher o calendário novamente. O file. Aqui o título do evento. Né? Aí aqui a gente tem a data e horário do evento. No caso aqui a gente vai colocar, vamos usar essa opção aqui só para ser vamos usar a data de quando o card foi criado, como exemplo, né? E aqui, beleza. Day, Alternate, Visibility, Show, eu acho que é isso aqui. E agora a gente, não, opa, a gente testa a ação. Beleza, ele criou, acredito que foi agora. No caso, está rolando algum problema aqui. Não é no dia 11. Bom, eu vou ficar devendo essa para vocês, tá? Por algum motivo aqui a gente tem que ser tem bastante informações, mas é possível, tá, gente? Mas vamos para uma próxima. Vamos trazer, em vez de a gente usar então a ação para criar um evento no calendário, vamos usar agora a ação para a gente usar da mesma forma que a gente fez lá atrás o Google Sheets, no caso aqui, vamos agora, em vez de ele criar a partir do preenchimento do formulário, vamos fazer ele criar a partir do movimento de um card. Vamos trazer aqui, pesquisar o Sheets. Criar uma nova linha no Google Sheets. Chose. A gente já autenticou antes. Vamos dar um continue. Vamos escolher o nosso drive. Qual que é a planilha que a gente vai trabalhar? No caso é a teste checkpoint. E a página. Aí aqui aparece as coisas. Nome e e-mail. No caso aqui a gente vai botar como nome o title. Na verdade a gente vai usar o field de nome do responsável. E a empresa, o campo empresa que está aqui. Beleza, a gente dá um continue. E agora a gente dá um text action. Vamos ver se está funcionando lá. Ele criou aqui. Então, toda vez que um card for movido dentro do board funil de vendas e for movido para a fase reunião marcada, ele vai criar uma nova linha lá no Google, no Google Sheets. A gente mover para trás aqui, deixa eu até habilitar para mover. Posta reunião realizada, caixa de entrada, no caso aqui reunião realizada, reunião marcada, não, contato. Então se a gente mover para contato e depois mover novamente, ó, a gente pode ver que a linha 5 está vazia. A gente moveu para reunião marcada. Ah, mas aí faltou uma coisa. Faltou a gente publicar, não ia funcionar. Vou publicar aqui o Zap. Vamos voltar aqui a fase para contato. E aqui a gente vai morrer para reunião marcada. Beleza. Movemos para reunião marcada. Lá no Google Sheets é para
Se criar. Vê que aqui agora a gente tem a linha 5. Então agora se eu mover, olha só, se eu tentar mover para contato, não vai criar. Por que que não vai criar? Porque ele está filtrando, ele só vai mover, ele só vai mandar para o Google Sheets quando for a fase atual, for reunião marcada. Então se eu mover agora, ó, a gente confirmando aqui, vou mover de volta, vou mudar até o nome do responsável aqui, para a gente saber que aqui é o nome da empresa, para ser o 2. A gente salva, move para reunião marcada, moveu para cá, ele vai criar aqui na linha 6, daqui a pouco. Agora, né, aí foi, demora um pouquinho às vezes a gente acha que vai deixar na mão, mas faz parte desse medinho. Mas fechou. Então, em relação a isso, a gente consegue tanto interagir de fora para dentro e de dentro para fora. Outra interação que se a gente for fazer também de integração de fluxo de trabalho, a gente também consegue integrar os fluxos aqui dentro, os boards, integrar um board com o outro, né? A gente, para ser o nosso último exemplo, nosso tempo está acabando um pouco, e a gente conseguir falar um pouco mais de automações, tá? A questão do envio de e-mail também é possível, tá? Antes a gente entrar ali na parte de automações internas dentro da GoFi, a gente falar um pouco sobre, se a gente falar, também existe outros tipos de evento aqui, ó. Eu não vou criar eles, mas se a gente fosse editar esse zap e adicionar mais um exemplo, né? Mais uma ação dentro desse gatilho, a gente pesquisasse aqui e-mail, a gente conseguiria disparar e-mails a partir daqui de dentro. No caso aqui a gente consegue, ó, send outbound e-mail, a ação aqui a gente tem que falar para quem, né? Aí para quem, o assunto, o texto do e-mail. Por exemplo, toda vez que alguém fizesse algum lead, toda vez que alguém mandasse um formulário, né? Mandasse preenchesse o formulário do site, já mandava um e-mail de volta pro cara que preencheu, agradecendo o contato, tudo, e que a equipe vai entrar em contato em até 1 hora, até meia hora, em até 10 minutos, né? E para isso. Então, esse e-mail também daria para fazer isso. No caso aqui, teria que preencher essas informações e é muito fácil também configurar, tá? Não vou me aprofundar. Um dia a gente pode fazer um checkpoint um pouco mais dedicado a essas ações, né? Essas ações específicas, ou também nos outros vídeos e funcionalidades que a gente for realizando, a gente também consegue aprofundar nisso, tá? Mas para a gente finalizar então, a gente fala sobre um pouco de automações, a gente está falando, sobre integrações de fluxo de trabalho. Para a gente falar sobre automações, vamos criar aqui o exemplo, né? O comercial, né, tá operando o processo de funil de vendas e eles finalizam fecham a venda com o cliente e aí tem que mandar para bolar contrato. Só que a gente sabe que bolar contrato não é tão simples, né? Tem também passos, também tem processo, tudo. Então aqui a gente tem um outro board que é dedicado só à elaboração e à gestão desses contratos, né? Aqui eu criei esse board, os dois boards eu criei utilizando os templates, tá? Aqui na parte superior direita. Então aqui, se vocês forem ver gestão de contratos, a gente vai ter aqui. E também, se a gente for ter o de vendas, né, que no caso é o funil, eu usei esse aqui, tá bom? Para a gente criar essa automação rápida, o que é? Então, quando o card ele entrar na fase contratos, aqui no board de funil de vendas, a gente quer criar um card lá em elaboração e gestão de contratos. Lembrem? Evento, ação. O mesmo conceito que a gente viu lá no Zapier, ele funciona também aqui dentro da GoFi. Então, se eu entrar aqui no funil de vendas, vir em automações, nova automação, e a gente colocar aqui, quando o card entrar em uma fase, no board funil de vendas, para a fase contrato, a gente vai para a próxima etapa, então a gente configurou o gatilho, agora a gente vai configurar a ação. A gente quer criar um card no board elaboração e gestão de contratos, e aí aqui a gente tem todas essas opções. O que são essas coisas que estão ali na tela, esses campos? Esses campos, eles são os campos que vão estar lá no formulário inicial de elaboração e gestão de contratos. No caso aqui, quando eu clico no mais, é muito parecido com o que a gente fez ali no Zap. Vai aparecer os campos, só que os campos lá do board de origem, que no caso é o board de funil de vendas. Então a gente vai falar que na solicitação a gente quer colocar a empresa, né? O nome do solicitante vai ser o nome do responsável.
A data de vencimento, a gente coloca, poderia ser a data e hora do fechamento dessa negociação, né? Mas por enquanto só vamos colocar esses dois aqui, tá bom? E aí a gente clica em ativar a automação. Ele pede aqui para a gente colocar o nome da automação. Eu gosto sempre de colocar, quando a gente trabalha entre dois boards de interação, eu gosto de colocar o nome deles, uma setinha entre eles e registrar dessa forma aqui. Clica em ativar a automação, está funcionando. Então, quando eu mover um card para contratos, é para se criar um card lá em elaboração e gestão de contratos. Vou botar, vou configurar aqui para mover direto lá para contrato, tá? Para a gente ter como exemplo. Então, quando eu mover esse card para contrato, cliquei em mover, ele foi para cá, está em contrato, ele vai criar um card aqui dentro da GoFi, no outro board. Então, a gente cria interações entre os boards. Isso é muito bom, tanto a gente consegue fazer de dentro para fora, de dentro para dentro e de dentro para fora. Então a gente consegue fazer todos os caminhos e tudo ir se conversando, certo? Em questão é isso. A gente, falando um pouco mais agora sobre funcionalidades que a gente tem dentro da ferramenta, a gente tem um plano para a gente trazer automações um pouco mais complexas, a gente conseguir trazer algumas funcionalidades, tanto que o Zapier trabalha hoje, a gente conseguir trazer para dentro da plataforma, a gente conseguir, em vez de a gente usar uma ponte, que no caso aqui, porque, querendo ou não, quando a gente contrata isso aqui, é um custo a mais, é tarefa coisa a mais para gerenciar, mas a gente também quer trazer, no futuro, trazer isso para dentro da plataforma. Obviamente, não tão complexo como o Zapier, mas no contexto ali, tudo voltado para gestão de processos. Em disparo de e-mail, WhatsApp, quando um card for vencer, a gente cria gatilhos de quando o card for vencido, quando ele vencer, quando o card receber um e-mail, quando alguém for definido como responsável, por aí vai. É um mundo de opções, né? Que a gente quer explorar ainda mais para dentro da ferramenta. No final é isso, tá, gente? Essa é a questão esse é o assunto hoje do Checkpoint. Se ficou alguma dúvida, a gente vai abrir daqui a pouco ali para a gente fazer as perguntas, tá? E também, mas antes da gente abrir para as perguntas, eu queria também falar um pouco, queria também pedir para vocês acessarem o Instagram da GoFi, tá, gente? Ele é instagram.com/GoFi. Seguir a gente lá, tá? Tem, para quem ainda já entrou de paraquedas aqui, né? Entrou direto do link do Meet, entrar no grupo, né, do WhatsApp, onde a gente coloca lá a gente anuncia todos os próximos checkpoints, os temas que vão ter, vai fazendo o aquecimento lá para passar informações para vocês. E também, se alguém tiver alguma dúvida em relação a GoFi, tudo, quer conversar mais com a gente, bater um papo, preencher o formulário lá embaixo, né, no site, que vai cair lá no nosso board, o nosso time de vendas vai entrar em contato com vocês, vai conversar. E se alguém também quiser começar por conta própria, fazer um teste de 15 dias, é só clicar em login, né? Ou no caso ali, teste agora. Obviamente aqui ele já vai me mandar ele vai me mandar para minha conta, mas se eu for numa guia anônima aqui, a gente já consegue clicar em testar agora aqui e você já consegue criar aqui o nome, sobrenome, e-mail e começar o cadastro de vocês e começarem a testar a plataforma. Beleza? Questão é isso. Abraço, obrigado por comparecerem ao Checkpoint. Até a próxima. Valeu, gente.